Olá, maninhos e maninhas! Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer esse olho grego. Esse aqui é para enfeite de porta, né? A gente está entrando no ano de 2023, então nada mais, nada menos do que a gente trazer um amuleto de sorte para nossa casa, né? Então aqui eu vou ensinar para vocês passo a passo de fazer esse enfeite de porta. Aqui com o tassel, aqui eu fiz com a etiqueta prosperidade, né? Mas lógico, vocês podem usar com a etiqueta que vocês quiserem, da marca de vocês, até mesmo sem etiqueta, que ele fica lindo. Então vamos para o material? Para esse olho grego aqui, eu vou fazer com essas três cores, né? O preto, que é a parte central, esse azul ou verde água, às vezes a gente se confunde, né? Enfim, o branquinho e o azul royal, tá? São essas quatro cores que a gente vai usar. Aqui eu também separei algumas etiquetas, né? Alegria, saúde, amor, paz. Eu acho que hoje eu vou usar para esse a etiqueta paz. Vou precisar de uma tesoura de arremate. Eu vou usar aqui a agulha número 6. Deixa eu focar. Agulha número 6, tá? Eu também vou usar uma agulha de tapeceiro para fazer os arremates. E sempre é bom ter uma treninha, né? Pra gente ver mais ou menos qual é o tamanho que tá ficando esse nosso trabalho, tá? Então, esses aqui são os principais. Eu também vou precisar de um pinguinho ou de cola de silicone ou cola quente pra gente colocar a etiqueta, pra gente prender a etiqueta na peça, tá? No mais, é isso. E vamos começar com o anel mágico. Então, eu venho aqui, né? Faço essa voltinha, tranço aqui, pesco o fio lá de trás, dou uma voltinha, busco de novo e fechei aqui o meu primeiro ponto, tá? Então, eu vou fazer isso 8 vezes, vou fazer 8 pontos, contando já com esse. Então, vou atrás, pego o fio que vem do novelo, faço um busco de novo e fecho o ponto. Aqui eu tenho 2 pontos. Então, vamos 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui eu já vou começando a fechar o meu círculo mágico. Vou cortar aqui. Cortei aqui e puxo para eu fechar bem o meu círculo mágico. Não pode ficar esse buraquinho, então eu puxo mais um pouco. Pronto. Daqui eu tiro todo o fio, passo por essa correntinha de trás para frente, ó. E faço uma simulação de um ponto, né? Saiu daqui, veio para cá, eu vou colocar atrás deste elo e desta outra correntinha, exatamente para eu simular o fechamento invisível deste ponto. Então, aqui eu terei o meu primeiro círculo desta peça, que é esse olho grego, né? Então, legal, já tenho aqui. O que eu vou fazer? Aqui já é legal já fazer os arremates, né? Porque depois ela vai ficar uma peça grande. Então, eu venho aqui com a agulha de tapeceiro e vou escondendo essa ponta por entre as tramas. Importante não aparecer aqui.
porque senão o trabalho ele vai ficar mal acabado. Já eu venho com vocês para o vídeo não ficar muito longo. Então, vamos lá. Aqui a gente vai fazer a segunda fase do olho grego, que é essa parte aqui. A gente já fez essa primeira, agora a gente vai fazer essa segunda parte. Essa segunda parte, essa segunda voltinha, a gente vai aqui encontrar o meio de um ponto. Eu vou pegar e vou fazer um ponto baixo centrado. Puxei aqui o elozinho, né? Fez o E. Puxo o fio do novelo. Fechei o primeiro ponto. Essa volta, ela vai ser toda de pontos duplos, ou seja, 2 pontos em cada ponto de base. Então, vamos lá, já fiz um aqui. E já vou também arrematando esta ponta. Então, coloco em cima da agulha e puxo o fio do novelo. Tenho 2 pontos. Então, aqui eu vou fazer toda a volta com 2 pontos, tá? Então, vamos lá. Eu vou dar a volta inteira e já volto com vocês. Então, chegando aqui, já fiz a volta inteira, já cortei e vou simular novamente aquele ponto, ó, coloco o fio pra frente, de trás pra frente coloco a agulha nesta última correntinha de cima, esse elozinho, daí eu venho, passo pra frente, introduzo a agulha neste primeiro elozinho e no meio dessa trama aqui. E puxo para trás, acomodo o ponto, puxo para ficar bem parecido, né? Porque o fio de malha, ele nos possibilita de ir moldando desde o início. Maninhas, terminei aqui a segunda carreira. A segunda carreira foram pontos duplos, ou seja, aumento em cada ponto de base. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aumentos, ou seja, 16 pontos. 2 pontos dentro de cada ponto de base. Então, aqui eu finalizei a segunda volta. Nós vamos para a terceira volta para completar, para a gente fazer aqui o nosso olho grego. Então, eu já tenho essa parte central, vamos fazer essa parte branquinha aqui. Para essa parte branca, a gente vai fazer, vai deixar uma ponta maior, tá? Logo eu vou explicar para vocês por que eu gosto de deixar essa ponta maior. Vou introduzir a agulha em qualquer ponto. Vamos introduzir dentro do ponto para fazer um ponto central, ó, colocando, vendo que a gente tá colocando entre as duas perninhas, tá? Eu vou deixar um palmo mais ou menos, tá? Então, puxo aqui, deixo essa ponta e fecho o meu ponto centrado. Próximo ponto vai ser um aumento. Eu vou deixar essa minha ponta aqui. Então, faço um aumento. Próximo ponto, um ponto baixo centrado. Então, para essa terceira volta, vai ser um ponto e um aumento. Um ponto e agora aqui um aumento.
assim até finalizar toda essa carreira, certo? Então, faremos um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, até finalizar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Nessa terceira carreira, é um aumento e um ponto baixo centrado. Então, a gente chegou aqui no penúltimo ponto. Esse penúltimo ponto vai ser um ponto centrado. E agora, a gente vai fazer um aumento, tá? Neste último ponto. Então, eu venho, faço um ponto, faço o segundo ponto no mesmo ponto de base, tá? E aí, eu não vou puxar o fio que vem do novelo, vou puxar aquele fio que eu deixei aí a mais no início. Então, eu vou, puxo todo o fio, tiro todo o fio da argola e vou fazer aquele ponto falso, aquele fechamento falso, que para mim é o melhor fechamento que tem, porque ele não vai deixar nada visível, então é um ponto invisível. Eu gosto muito de fazer esse ponto, porque ele vai deixar a peça com um acabamento perfeito. Então eu vou, introduzo a agulha, puxo todo, vou introduzir a agulha aqui nesse elo e bem no centro da argolinha, dessa corrente, né? Então, fica desse jeito, eu ajusto novamente, fica ótimo. Vejam só, ela ficou ainda mais essa ponta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou introduzir a agulha exatamente no centro desse ponto onde tá saindo essa pontinha. Então, eu vou, introduzo a agulha, puxo o fio do novelo para eu fechar o meu ponto baixo centrado. Então, aqui a gente já tá indo para a quarta carreira, né? Então, eu vou fazer 2 pontos centrados. Então, esse é o segundo ponto. E um ponto duplo. Então, um aumento, na verdade, né? Então, faço 1, 2. E nesse terceiro eu vou fazer um aumento. São 2 pontos centrados juntos. Se vocês prestarem bastante atenção, eu tô fazendo os pontos duplos, ou seja, o ponto em que eu faço 2 pontos em um só, sempre antes do aumento. Então, tá aí, eu fiz um aumento. E o aumento, ele nunca pode ser em um ponto que já está um ponto de aumento. Então, eu vou fazer a volta toda e já volto com vocês. Bom, finalizei aqui. Eu já tô na segunda carreira desse ponto branco, dessa cor branca, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar o ponto, vou fazer aqui Vou puxar tudo porque eu já tô finalizando, eu só vou fazer 2 carreiras da cor branca. Insiro a agulha por trás, puxo todo o fio e vou fazer novamente aquele fechamento que para mim é o fechamento perfeito. Introduzo a agulha nesse elo e no meio da correntinha puxo toda o fio. E assim eu vou fazendo por todo o trabalho, acomodo, arrumo esse ponto e assim fica essa terceira cor. Então vem aqui. E agora a gente vai aqui para a quarta cor, que é a azul, para a gente finalizar o nosso olho grego, tá? Então eu vou deixar também um tamanho considerável, porque eu vou fazer aquele mesmo fechamento, né? Então assim, eu também não vou me preocupar muito com o arremate. E eu posso pegar também qualquer corrente, qualquer ponto aqui. Então eu vou começar aqui com um ponto baixo em um aumento. Lembrem sempre, não se pode fazer aumento em cima de aumento, né? Então vamos lá. Então,
um ponto, 2 pontos, né? 3 pontos. Então, aqui eu inicialmente vou fazer 3 pontos e neste terceiro ponto eu vou fazer um aumento, que é o último ponto antes do aumento de baixo, né? Então, vamos lá. Um ponto sozinho, 2 pontos sozinho, já vou arrematando esse fio de trás, né? 1, 2, 3 pontos sozinhos. E agora, este quarto ponto será o meu aumento. Sempre olhem que esse aumento vai ficar antes do aumento de base, já arrematando o meu fio branco lá da carreira anterior, tá? Pronto. Fiz aqui um aumento, vou voltar para minha contagem de pontos baixos centrados sozinho. 2, 3, e nesse quarto, novamente, um aumento. Prestem atenção, um aumento sempre antes do aumento de base. Nunca fazer o aumento em cima de outro aumento, né? Então, já vai ajeitando os pontos e vai ficando assim. Aqui eu tenho o aumento, 1, 2, 3 pontos e um aumento. E eu vou fazer isso pela carreira inteira. Olhem novamente que o meu aumento da carreira acima é sempre antes do aumento da carreira anterior. Então, quando chegar bem aqui, eu volto com você prontinho. Então, aqui a gente já vai finalizar a primeira carreira do fio azul. Então, novamente, eu conto aqui, né? Então, neste penúltimo ponto, eu faço um ponto baixo e no último ponto eu já faço aquela puxada do fio que eu deixei aquela ponta maior, né? Então, eu introduzo a agulha por trás, puxo o fio, introduzo dentro deste elo e no meio da correntinha, tá difícil, e puxo o fio inteiro. Arrumo o ponto e ele vai ficar assim. Lembrando, né, contando aqui os pontos, né? Então, é um ponto alto, 1, 2, 3, 3 pontos baixos e um ponto de aumento, tá? Então, por toda a carreira. É super importante sempre olhar que antes do aumento é que eu vou colocar o aumento acima. Então, eu sempre olho para este fio e introduzo a agulha exatamente de onde ele sai, porque ele vai me orientar por onde eu vou começar. E podem ver que ela fica perfeita, que ela fica as duas perninhas lá atrás. Então, fiz um ponto centrado, 2 pontos centrados, e nesse terceiro ponto centrado, eu vou fazer o meu aumento. Então, um ponto, 2 pontos, fazendo o meu aumento. Lembrem sempre que eu comecei aqui fazendo sempre um ponto e depois eu vou mostrar para vocês que a conta vai bater certinho, tá? Então, vamos lá. Agora aqui é um ponto é um aumento. Então, eu vou fazer um ponto baixo centrado, 2 pontos baixos centrados, né? 3 pontos, 4 pontos. E aí a gente olha bem que nesse quinto ponto ele fica antes do ponto do aumento. Então, é aqui que eu vou fazer o aumento. Então, 2 pontos no mesmo lugar, no mesmo ponto de base, tá? Então, a sequência vai ser 4 pontos, baixo centrado e um aumento nessa sequência. Então, vamos fazer a sequência
na volta inteira. Meninas, então eu vim aqui, já fiz 5 carreiras do Azul Royal, mostrando para vocês aqui que sempre fica, né, esses fios, mas a gente vai fazer o arremate. Então, é sempre aquela sequência lógica. A gente conta os pontos. Se na carreira anterior eu tinha 4 pontos e um aumento, a próxima carreira vai ser 5 pontos baixo para cada ponto de base e um aumento. Assim a gente finaliza. Podemos fazer esse elozinho para a gente colocar no ganchinho, né? Então, a gente vai fazer aqui a finalização da peça com esse tassel. Vou ensinar também a fazer esse tassel para que a gente tenha uma peça completa e linda. Então, vamos para o tassel. Eu cortei aqui algumas tiras de fio de aproximadamente 35 centímetros. Mas o tamanho também é muito a gosto, né? Mas eu tô dando aqui as opções para vocês. Então, eu separei aqui 2 partes de fio. E aqui eu fiz o corte de aproximadamente 10 fios, né, de 35 centímetros. Então, eu vou juntar aqui as pontas para que ele fique mais ou menos todos iguais, né, na hora que a gente vai amarrar. Então, juntei as pontas, coloco bem no meio, né, bem no meio desses fios. Então, eu vou dar um nó. Venho aqui, dou um nó bem no centro desses fios, né, seguro para que eles não escapem. Isso e tassel é muito legal para fazer aproveitando aqueles resíduos de fio. Então, dei um nó bem apertadinho e vou dar um segundo nó. Também bem apertadinho para não escapar. Eu vou virá-lo. Então, viro aqui, porque ele vai ficar bem mais bonitinho. Seguro em cima, arrumo esses fios bem bonitinho, olho se o nó tá aparente e venho com aquela segunda tira que eu separei. Eu faço um Ezinho de cabeça para baixo com a ponta menor. A ponta maior, eu vou segurar todos os fios e vou envolver esta ponta maior, fazendo tipo uma amarra. Vou enrolar e vou sempre deixar bem apertado, que é exatamente para dar esse formato em cima, tipo um boleado, uma cabecinha boleada. Não deixo escapar e fico segurando aquele Ezinho de cabeça para baixo. Enrolo uma, duas, bem apertado, exatamente para dar esse formato. 3. Então, eu já posso colocar aqui na quarta volta dentro deste Ezinho. Eu vou passar a ponta que eu estava enrolando bem nesse Ezinho. Aquela ponta de cima do eu vou puxar, porque senão ele vai entrar para ficar escondidinho dentro dos fios que eu enrolei. E assim fica bem seguro. Tá vendo? Fica muito bem seguro. E aqui eu já posso arrematar, eu posso cortar essas pontas. A minha tesoura não é muito legal. Eu vou procurar aqui a ponta menor. Às vezes ela até pode ficar, desde que seja do tamanho desses fios. Mas nesse caso aqui eu vou tirar porque ela não tá muito do mesmo tamanho. Não tá no tamanho padrão. E como vocês podem observar, o fio ele não fica exatamente do mesmo tamanho. Então a gente precisa cortar. Então é uma escolha de vocês cortarem do tamanho que vocês quiserem, maior, menor, enfim. O importante é que a gente deixe tudo do mesmo tamanho, tá bom? E agora a gente vai colar a etiqueta. Então eu escolhi aqui colar a etiqueta da minha marca, é Maninha Crocheteira, né, que já tem a etiqueta e ela faz uma propagandinha, né, e mesmo assim ela ainda fica muito bonita. Então eu passo um pinguinho de cola, posiciono exatamente para eu fechar aquele nozinho e ele dá um acabamento perfeito. Então, observem aqui. Então, posicionei, faltou um pouquinho de cola, eu vou pingar só um pouquinho
geralmente sai muito. Então eu vou pressionar e tirar o excesso dessa cola, para que ele não fique muito feio, né? Vou fazendo a limpeza, a retirada daquela cola e veja como ficou pronto. Ficou bem fofinho. E vamos aplicar o tassel na peça. Então tá aqui a peça, né? Então eu vou posicionar ela. Já fiz todos os arremates. Eu já coloquei a correntinha pra gente identificar onde eu vou pendurar. Então eu sempre coloco aqui um fio para me direcionar, para não ficar torto esse tassel. Então já vi aqui qual que é o centro. Então eu posiciono o tassel, coloco na agulha de tapeceiro uma ponta e introduzo por trás. Eu nunca coloco na frente, que é exatamente para a gente fazer um acabamento perfeito. Agora na segunda ponta, também posiciono no mesmo local, puxo para trás, posiciono a etiqueta para frente para ela ficar bem bonitinha, né? Ó. Agora eu vou prender lá atrás. Posicionado, vou prender lá atrás. Coloco um fio. Então, cada fio eu vou esconder por dentro das tramas, por trás, cada fio para um lado, exatamente para que a gente tenha o equilíbrio e que esse tassel ele fique muito bem posicionado. Então, assim eu vou levando entre as tramas esse fio e escondendo, arrematando tudo junto. Prontinho. Já prendi aqui dos dois lados, a gente olha ver se tá direitinho, bem centralizado. Se precisar, puxa de um lado e de outro. E olha só, fica preso, fica perfeito. Daí aqui no final eu coloco também uma pontinha de cola em cada lado e corto com a tesoura para arrematar e ficar um acabamento perfeito. Aqui atrás dá até para colocar uma etiqueta, caso vocês tenham colocado aquela etiqueta de palavra, dá para colocar a etiqueta de vocês lá atrás, enfim. Se vocês gostaram, me sigam, curta muito, dê muitos likes. Um beijo e até a próxima!